Oi, lindona, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso 6º episódio do podcast Como Navegar pela Menopausa. Eu e a doutora Mara Rúbia estamos aqui hoje animadíssimas para falar de um assunto que toda mulher se pela de medo, que é o aumento de peso. Esses quilos não me pertencem. Como é que a gente lida com o peso na menopausa, né, amiga? Nem me fale. Gente, é um prazer estar aqui e principalmente falando sobre esse assunto que eu adoro, que me remete a uma mudança de vida que eu tive, e como é importante a alimentação e a atividade que fazem parte da base de toda a nossa saúde. Então vamos explorar, vamos abordar bem com vocês esse assunto, tentando esclarecer, passar essa informação, já que vocês possam também buscar orientação a respeito de tudo isso. E eu já vou pedir para você curtir, comentar e seguir o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente que investe tempo, faz com muito carinho e cuidado esses episódios para que vocês tenham informação de qualidade e possam tomar decisões conscientes acerca da saúde de vocês e do processo de menopausa. Então, vamos lá. Eu já vou começar falando o seguinte. Quando eu entrei na menopausa, eu me lembro, eu comecei a fazer a reposição hormonal. Primeiro mês, engordei 4 quilos. Segundo mês, eu engordei 3 quilos. Foram 7 quilos assim. Porque eu acho que só de a gente pensar no brigadeiro, a gente engorda 2 quilos, né? Você não pode nem pensar. É proibido pensar. Então, eu engordei e já fiquei desesperada. Eu falei, gente, esses quilos não me pertencem. O que é que eles estão fazendo aqui? E aí, amiga, o que é que acontece? O que que acontece? Acontece um desequilíbrio. A gente sabe que o comer e engordar depende de um equilíbrio na balança entre ingesta e gasto calórico. E com a redução dos hormônios, o gasto calórico, a taxa de metabolismo basal, ela reduz. Consequentemente, diminui seu gasto calórico. E tem uma coisa interessante para a gente colocar. No período do climatério, em geral, a mulher diminui a atividade dela diária. Os filhos cresceram, ela não demanda mais da correria com esses filhos, os filhos saíram de casa, às vezes ela já se aposentou, então ela reduziu ainda mais a atividade dela. Então são vários fatores contribuindo. Você imagine uma taxa metabólica basal reduzir 15, 20%. É muita coisa. Gente, de 15 a 20 é muito muita por cento, coisa. né? Pense em 20% a mais de peso do seu corpo. E quando Mara está falando em taxa metabólica basal, ela está falando no gasto calórico que o nosso corpo faz na realização, na execução de atividades cotidianas, atividades do nosso dia a dia. Ela não está falando de atividade física, né? Ah, sim, é o que a gente gasta para sobreviver. Ou seja, você está comendo o mesmo que você comia antes. Isso. E você vai engordar, minha linda. Então, tá aqui o primeiro ponto. Não poderá comer do jeito que comia antes. Isso aí é fato. Lembra da balança? Você tem que reduzir a ingesta e aumentar o gasto. Então, tá aí o momento ideal para a gente repensar toda a nossa estratégia de alimentação. Exatamente. E tem algumas coisas que são fundamentais e que eu vou dizer que eu aprendi estudando nos últimos anos, que é como a gente se alimenta, né? A gente fala assim, eu tenho uma ótima alimentação. Eu sempre disse isso. Eu tenho uma ótima alimentação, eu como muita salada, né? Isso é o que eu falava, tá? Eu como muita salada, eu não como carne vermelha, eu gosto muito mais, assim, de peixes e frutos do mar, mas carne vermelha eu não gosto muito, frango eu detesto. Eu sempre detestei frango, não consigo nem sentir o cheiro. Isso antes, tá? A gente detesta mais, né? Mais, né? Então, assim, eu achava que eu comia bem, até perceber que o meu corpo precisava de alguns nutrientes, como a proteína, né? Que, na verdade, o nosso corpo não é nem de proteína, são dos aminoácidos, que a gente tem 20 aminoácidos, o nosso corpo produz 11, 9 não são produzidos, e a gente vai ter que buscar isso em algum lugar. Isso, e onde é que a gente acha isso? Na proteína animal, que são as proteínas mais completas. Isso. Mas eu já estou aqui pulando, né? Já estou pulando etapas. Mas o que eu queria dizer é, o que é que está acontecendo? Eu tenho um ciclo aí.
a nossa taxa de metabolismo basal, ela caiu, a gente está se exercitando menos, não é se exercitando, mas deixando de fazer atividades que requeriam maior esforço quando a gente tinha filhos menores, por exemplo, né, de ir, de levar, de buscar, de acompanhar. Hoje a gente já não tem mais isso, então isso também contribui. Muitas mulheres nessa fase da vida não têm tempo de exercitar, deixam o exercício de lado, negligenciam a alimentação, acham que o fato de não estarem ingerindo carne vermelha, proteína animal, isso significa comer bem. Comer bem, E aí exatamente. você junta isso tudo com a menopausa, o que vai acontecer? Vamos Vamos engordar. engordar. É como você colocou, é um ciclo vicioso e é um desequilíbrio da balança. Então, vamos colocar aqui. Você não poderá continuar fazendo as mesmas coisas que fazia. Então, se você acha, porque eu não como isso, porque eu não gosto disso, busque uma ajuda para tratar a sua seletividade alimentar, porque você vai precisar mudar. Se algo não está mudando, é porque a estratégia está errada. E a gente não está falando aqui, vamos apelar para a dieta maluca, não, porque isso não é uma saída a longo prazo, Não, isso não é uma solução a longo prazo, né? Então a gente tem que pensar realmente, como você falou, numa reeducação alimentar. total, porque vai ser para a vida E toda. vai ser para a vida toda. É uma reestruturação de vida. É Aham. trazer um padrão para o seu dia a dia, vivendo 80% nele. E significa trazer para dentro de casa, trazer a família. Porque eu ouço muita queixa, eu acho que vocês estão me entendendo o que eu estou falando, de pacientes que falam, doutora, eu tento fazer, mas quando eu vejo meu marido chegou em casa com biscoito, com doces, com chocolate, é muito difícil, É muito difícil. né? E quando você consegue envolver a família, que tá todo mundo ali naquela mesma vibe, na mesma energia, Uhum. gente, é bom para todo mundo, É porque é bom para tudo. saúde, é Exato. mais disposição, e a gente É. acaba ganhando também mais tempo de qualidade com eles, né? Exatamente, saúde para todos, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar logo, vamos entrar na alimentação, né? Que para mim é a principal coisa. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que trocar, na minha cabeça é trocar quantidade por qualidade. Né? Isso a Sim. gente precisa, em vez de um prato enorme, com, É. com É, carboidrato, você fazer uma coisa mais precisa. balanceada. Isso, por isso que eu reforço aqui com vocês a importância de buscar o profissional adequado. Não inventem de fazer seu próprio plano nutricional ou achar que você pode seguir o da amiga, ou da prima, ou da tia. Você precisa do seu, porque a combinação do alimento, ela te traz a saciedade, Uhum. tá? Se você faz uma dieta muito rica só em carboidrato, você não terá saciedade. Logo, você terá fome. Então, você precisa combinar de forma adequada. E se você tem que ter perda de peso, de balança principalmente, você precisa de uma estratégia mais restritiva. Pelo menos no Exatamente. primeiro momento. Depois isso muda. Né? É. Como eu falo para mim, eu fiz durante muito tempo a dieta mais restritiva e hoje eu já busco uma outra esfera que é uma hipertrofia, que aí já muda completamente o plano alimentar. Muda completamente. E o melhor, e o que Mara está falando de a gente recorrer a um profissional, é para a gente entender a base disso daí, Isso né? daí. Porque a gente entende como é que os alimentos funcionam, né? A combinação deles. Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Exato. E a gente entende também que a falta de determinados alimentos, por mais que a gente coma menos, né? A gente diz assim, eu vou comer menos. Mas se você não estiver ingerindo os alimentos certos, você Você não pode comer perde. menos e você não E vai você perder não vai ter. peso, né? Como eu falei e repito aqui, o organismo é sábio, ele vai usar todas as estratégias para te defender. Tanto que, eu não sei se você sabe dessa observação, para cada 10 quilos que você perde, para cada 1 quilo que você perde, o seu hipotálamo se encarrega de reduzir a sua taxa metabólica em 100 calorias. Não, nunca soube disso. Para cada quilo perdido, você reduz a taxa metabólica. O seu organismo, ele entende o quê? Ela está perdendo peso, então ela está em sofrimento. Ele reduz a sua taxa metabólica para você não continuar perdendo. Por isso que algumas pessoas começam a perder e depois entram no platô.
Então você tem que fazer o quê? Mudar a Mudar a estratégia. estratégia. Mudar a estratégia para perder. Então eu aumento mais o exercício, eu mudo o tipo do exercício, eu mudo a composição do alimento. Aham. E o ideal da alimentação é você ter uma alimentação realmente muito equilibrada. E você falou em um dos episódios anteriores da gordura, da proteína e dos E dos carboidratos, carboidratos, né? isso. E desse equilíbrio de como é que você monta um prato perfeito, né? Tanto para a sua saúde quanto para a manutenção do peso. Porque a gente vai ganhar peso, isso é um Exato. fato. Então, como é que a gente vai fazer? O metabolismo da gente está mais lento. Como é que a gente vai fazer para Ativar isso. e acelerar, dar uma aceleradinha, dar um Isso. boost nesse metabolismo? E como é que a gente vai fazer para perder o peso? Que a gente, tipo assim, comigo não me pertence, eu não quero esse peso aqui, né? Mas que realmente precisa de uma estratégia. Vamos falar um pouco. Eu queria falar um pouco de proteína. Sim. Como eu falei, como eu dei o meu exemplo, eu nunca estudei sobre isso. Sempre as pessoas falam da carne vermelha como uma vilã. Falam muito de dietas voltadas para, hoje em dia, vegano, né? Todo mundo falando de veganismo. E eu tenho estudado bastante, lido bastante sobre a importância da ingestão de proteína, principalmente nessa fase da nossa vida. É fundamental. Veja, a proteína é a base da estrutura celular. Não existe nenhuma formação celular sem proteína. Ok? Então, ela é a principal. Sobre essa questão de ser vegano, da proteína vegetal, eu não vou poder te dizer detalhes. Eu acho que aí um nutricionista vai nos ajudar depois. Mas o nosso corpo não absorve tão bem a proteína vegetal quanto ele absorve a animal. Então já é o primeiro ponto. E a vegetal, ela não tem os aminoácidos que a gente precisa. Não tem o ferro. E você precisa de uma ingestão muito maior de vegetal para chegar no nível de um animal. Exatamente. E essa demonização aí da carne vermelha realmente foi um exagero, assim como foi a história do câncer de mama, a gente sabe disso, e eu, por exemplo, aí, eu acho que é uma questão também individual, eu sou super a favor da carne vermelha, eu adoro, eu ingiro com quantidade, eu tento balancear, como tudo, mas eu acho que para mim só traz benefício. Então, é uma coisa individual, mas vale repensar. Para mim também, eu fui aos poucos introduzindo, né, eu nunca deixei de comer totalmente, mas era uma coisa até que me fazia um pouco mal, meu organismo não digeria bem, e eu virei essa chave, e assim, é o que você falou, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, por exemplo, eu falei, eu não conseguia sentir cheiro de frango, não conseguia. Quando eu comecei a estudar mais sobre isso e a necessidade da proteína, eu falei, eu vou ter que comer frango. Meu marido um dia chegou para mim e fez, é impressão minha ou você tá comendo frango? Eu falei, eu tô comendo e nós vamos comer. E por quê? Eu aí falando para ele, explicando. E de lá para cá, não tem que gostar. Claro, a gente usa estratégias. Eu gosto de cozinhar, adoro preparar uma coisinha diferente. Então, vou testando receitas e fazendo um frango que fique mais saboroso, que o prato fique mais apetitoso para eu ter vontade de comer. Mas eu sei, por exemplo, que um bife de frango, ele tem uma quantidade, um bife de 100 gramas de frango tem uma quantidade de 30 a 32 gramas de proteína. Que, aliás, as pessoas às vezes falam assim, eu preciso ingerir 100 gramas de proteína por dia, vamos supor. Tô aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu preciso ingerir 100 gramas. Aí come um bife de 100 gramas de frango e acha que está ingerindo 100 gramas de proteína. 100 gramas do alimento não significa a mesma quantidade da proteína. Tá? Então, isso é importante. Então, quando o nutricionista colocar lá no seu plano alimentar que você pode ingerir 100 gramas, por exemplo, de carne, isso significa ali que deve ter em torno de 20, 30 gramas de proteína. De proteína, exatamente. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né? Eu tô a psicopata. A psicopata da proteína. A psicopata não só de proteína, mas entender também a composição dos alimentos, né? Porque, querendo ou não, a gente é o que a gente come, gente. A gente é o que a gente come. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca para dentro. Exato. E a ingestão de proteína, como você falou, ela é base para a formação de célula. Então, como é que a gente pode negligenciar o consumo de proteína? Exato. Né? Então, a questão da proteína é importantíssima. E para os músculos, né, amiga? E para os músculos, assim como a gordura, por exemplo. A gordura é essencial
Por exemplo, o cérebro, ele depende muito de gordura. Uhum. Né? O cérebro, assim como ele depende de carboidrato também. Então, às vezes, você pode achar que comer a gordura te traz mais caloria e você fica com medo de engordar. Mas aí sim entra a gordura boa, a gordura do azeite, por exemplo, das castanhas, que Do são do abacate. abacate, do coco, né? A gente só precisa diferenciar o que é bom do que é ruim, do É. que é alimento e do que é comida, E do que é né? comida. Porque existe uma diferença muito Sim, grande do que é sim. alimento e do que é comida. Então, quando a gente está falando de carboidrato, está todo mundo pensando em macarrão. É, Olha para os italianos. é. Os italianos estão todos, assim, todos não, mas de uma forma geral, Uhum. a sociedade, você não vê as pessoas morrendo cedo, com Isso. problemas na comida, e eles comem. Mas aí entra a questão da A fermentação, fermentação. né? Do tipo da Do tipo de farinha. farinha que você utiliza, da É. sua atividade pós-refeição, porque está na cultura deles. Você acaba de comer, você está ali na rua, você vai dar uma andada, tudo tem ladeira, as pessoas têm muito hábito de caminhar, como na França também. Você fala, nossa, essa galera come baguete, esse povo come, toma vinho o tempo inteiro, como é que o povo não engorda? Como tá mais macho. Exatamente, porque existem estratégias. Quer dizer, isso não é, isso faz parte da cultura deles. Uhum. Mas se um profissional for pensar, existem estratégias Isso. para a gente conseguir esses resultados, né? É, exatamente. É montado para você, é personalizado. Então vamos lá. Aquela famosa dieta do Mediterrâneo, ela cai muito bem nesse conceito, né? Ela Isso, cai muito bem. azeite, peixe, grãos, Isso. vegetais e um vegetais. vinhozinho. E um vinhozinho. Ah, pronto. Agora falou a parte, né? A parte boa. Afinal, o álcool pode ou não pode? Essa é a pergunta que não quer calar. Não quer calar. Gente, eu gosto de colocar uma coisa aqui para vocês. Se nós formos colocar na prática, não existe acordo para o álcool, ok? O álcool, ele, claro, vai trazer uma inflamação, ele é uma droga, ok? Só que a gente sabe que faz parte do social, faz parte da cultura. E nós não somos, por exemplo, se eu não sou uma pessoa que dependo de alguns parâmetros, por exemplo, eu não sou uma atleta profissional, que eu não dependo de recorde, por exemplo, eu posso me dar o luxo de ter essa contaminação com álcool, se assim eu quiser, ok? Agora, o que a gente recomenda? Ah, mas o que seria uma dose segura? Se fala que beber diariamente não é saudável. Aí você olha para o europeu, ele bebe diariamente, né? Sem exceção, eu acho. Então, eu acho que não existe ainda um parâmetro de que é certo ou errado ou a quantidade. Eu acho que você precisa internalizar aquilo que te deixa bem, que você não se sente doente e que você não extrapole. Hoje existem muitas estatísticas dizendo se a gente toma uma taça de vinho por dia, que a probabilidade de você ter um câncer é muito maior. Por quê? Porque o álcool inflama, né? Inflama. E eles acreditam que o que precisa haver é o descanso do hepatócito, que é a célula do fígado. Do fígado. E se você bebe todos os dias, você solicita esse fígado todos os dias. E eu senti, eu não sei você, mas que minha tolerância com álcool mudou muito depois da menopausa. E muda muito. Né? Então, hoje eu bebo muito menos. Eu não gosto de beber muito, eu sou a do vinhozinho e um prosecco, assim, um champanhe. É como se É o que eu assim, gosto. a pouca quantidade já te deixaria diferente. Exatamente. A gente não tem mais a mesma resistência É. que a gente tinha, né? Então, o álcool é um fator de inflamação, o açúcar também, né? E os O ultraprocessados. Realmente, a gente sabe que a indústria alimentícia ela teve que se reinventar. Primeiro, para que ela multiplicasse o alimento, por causa da população em crescimento. Que cresceu muito, né? Que cresceu muito. E segundo, para vender. Esse é fato. Para vender, claro. O que é hoje adicionado deixa o alimento muito mais palatável. E é isso que a indústria quer, porque você não ninguém vai chupar uma bala, a gente vai chupar o saco inteiro de bala. E é isso que ela quer para você consumir, para você comprar.
Mas, infelizmente, não dá. Não dá mais, porque além de ter o açúcar, a gente tem os aditivos, né, que são extremamente cancerígenos. Aí a Exatamente. gente está falando de câncer, hormônio dá câncer, mas o que mais dá câncer são os aditivos dos alimentos É verdade. É ultraprocessados. verdade. E o que não falta é alimento ultraprocessado aí, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande, sobretudo nessa fase. Se você não teve até hoje, você precisa começar a ter. Se você tem um paladar de criança, porque tem muita gente que tem paladar infantil, Uhum. eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, não tem opção não, não tem escolha não. A opção é você comer bem. A opção é comer bem ou ficar doente. Ou ficar doente. Você decide o que é que você quer para sua vida, né? Porque é muito complicado. A gente precisa achar um equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio é a chave, eu acho que assim a palavra para essa fase da vida que a gente tá, né? Exatamente. E quanto mais cedo você cuidar disso, melhor. Portanto, se você enxerga filhos na adolescência, na juventude com seletividade alimentar, busque ajuda. Busque terapia, busque ajuda nutricional para você cuidar disso mais cedo, porque quando chegar lá, a vida cobra. Exatamente, exatamente. A vida, eu postei uma frase outro dia que eu adoro, que a vida nunca manda conta para mesa errada. Anote isso. É verdade. Né? E aí você tem. Qual é a nossa saída? É aliar uma alimentação de qualidade, uma alimentação equilibrada, e como Mara falou, a importância de você ter um profissional que te oriente, porque a gente vai ter que fazer algumas mudanças, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, se a gente quer ter um estilo de vida saudável, se a gente quer que o nosso metabolismo mude, né? A gente vai ter que fazer a nossa parte. Um profissional vai ajudar muito, então a gente combinar uma dieta saudável com exercícios físicos, né, com exercícios de força, como a gente falou há 1 ou 2 episódios atrás, a importância, né, da musculação, o que ela vai fazer com o nosso corpo, com os músculos, com os ossos, que não é só para ficar sarada, né? Sim, a estética é o de menos, a estética é bônus. Exatamente. A estética, como eu digo, é perfumaria. É perfumaria. Não é? Exatamente. E assim, a gente vai fazer exercício, não é para ficar bombada, não, marombada, não. A gente Quem dera. Quem me dera ficar marombada igual essa daí, viu? Porque ela fala que não, mas ela tá super marombada. Eu tô melhorando, tô melhorando. Dá um close aí no braço dela, vocês vão ver as costas dela. Olha o Instagram dela aí, que vocês vão ver que ela malha todo dia e fica lá, jogando na cara da gente. Né? Mas é que, assim, e tem os estudos que sugerem que as mulheres que são altamente ativas, elas têm muito menos sintomas da menopausa, né, amiga? Sim, porque você libera também, porque você tem os neurotransmissores, como serotonina, dopamina, que são muito liberados na atividade física. E aí eles vão contribuir. E é interessante, como eu lembrei, você falou disso da atividade física. Há um tempo atrás, eu entrevistei uma mulher. Na época, ela tinha 66 anos. Ou seja, ela já tinha entrado na menopausa há muito tempo. Ela não era casada, mas ela, com 66 anos, ela corria 6 vezes por semana 15 quilômetros. 15 quilômetros todo dia. E no domingo, ela descansava 1 vez por dia. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, vem cá. Me fala aí sobre a menopausa. Ela falou, não sei te falar nada. Eu nunca senti nada. Já trouxe nunca isso pra fiz vida reposição hormonal. Meus índices estão ótimos, porque ela faz acompanhamento. Então, o exercício ele tem um impacto positivo muito grande na nossa vida, né? E como você falou, ajuda a produzir os hormônios. O que eu tenho batido na tecla é buscar ajuda e entender que a abordagem nunca será única, por uma única via. Não adianta você achar que, por exemplo, você vai usar uma medicação de forma isolada e vai conseguir perder peso. Se você fizer isso, eu já estou adiantando aqui, você vai perder. Você vai perder dinheiro e não vai conseguir. Deixa eu pegar esse gancho nos últimos minutinhos que a gente tem. Hoje o que a gente mais ouve falar é de Ozempic e de Mounjaro. Sim. Né? E aí, o Ozempic, como ele está no mercado há muito mais tempo, agora, primeiro veio um monte de benefício, agora tem um monte de gente falando dos problemas, né? E você acabou de falar uma coisa, não adianta você usar um medicamento para emagrecer, foi o que eu entendi da sua fala, se você não fizer outra parte. Exatamente. Desenvolva um pouco mais isso. É perder dinheiro. E
o que acontece no dia a dia é isso mesmo. As pessoas acham que a medicação é milagrosa e que quem vai emagrecer é o medicamento. As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Isso não funciona, porque o que vai acontecer, você vai rebotar, vai ter o rebote. Ah, eu não gostei porque eu usei e depois eu engordei tudo de novo. Não, você não engordou tudo de novo porque você usou. Você engordou tudo de novo porque você deixou de seguir o que você estava fazendo. O que que o medicamento traz pra gente? Ele tem ações que vão nos ajudar no controle fome e saciedade, além de produção hormonais, leptina, grelina, que estão relacionados com isso, Aham. e vai te ensinar a funcionar dessa forma. Então você precisa aprender. O medicamento está aí para isso. Além disso, hoje, já com a evolução deles, eles agem com lipólise, com desinflamação, que são outras ações. Por isso estão amplamente indicados para diabetes e obesidade. E Uhum. prevenção de doença cardiovascular, porque trata o processo inflamatório. Então, entenda, não adianta você não sair daí, já digo a vocês, é perder dinheiro. Ah, porque eu vou comprar, porque eu vou conseguir, porque eu vou fazer um esforço. Não. Qual é a proposta? Qual é a estratégia para mim? O que que eu vou buscar associado? Meu plano alimentar, minha atividade física e suplementações coadjuvantes. Uhum. Nós temos muitas coisas novas e coisas atuantes que vão ajudar. Procure o seu médico que possa gerenciar isso para você. Faça bem feito, porque senão você vai perder tudo. Olha que conselho, porque eu tô vendo todo mundo falar sobre isso, né? É. Mas o que é que você vai fazer associado à estratégia de usar o medicamento? Né? Exatamente. Porque depende muito mais de você. Porque o medicamento é o que você falou, você não quer, todo mundo quer usar, como é? Todo mundo quer ser emagrecido. Todo mundo quer ser emagrecido. Não Mas quer ninguém emagrecer. quer fazer o esforço Isso. para emagrecer. E, gente, não existe milagre. De novo, eu vou bater nessa tecla. Não existe. O dia que existir, nós estamos com tudo resolvido. Não, e você é um exemplo disso. Você já contou isso Exatamente. lá atrás, que a sua estratégia de emagrecimento, que você estava Envolveu obesa, tudo. envolveu tudo, envolveu Exato. medicamento, envolveu atividade física, envolveu nutrição. Nutrição, modulação hormonal. Quantos anos tem que você tomou, assim que você começou essa estratégia? 8 anos agora. Tem 8 anos que Mara 8 tomou. anos. Eu tenho 6 anos de manutenção do peso. Imagina. Então, vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Ah, porque eu engordei de novo. Não. E por que eu não engordei de novo? Porque eu mantenho meu plano alimentar, minha estratégia nutricional e minha atividade física rigorosa. Quem me acompanha sabe, não abro mão. Viajei, eu continuo malhando. Viajei, eu continuo tentando manter a nutrição. É claro que não vai ser a mesma coisa, Lógico. tá? Mas aí é a compensação 80-20. Aham. E sempre com os profissionais me acompanhando de perto. É multidisciplinar. Todo mundo junto. Nossa, a gente fechou isso aqui com chave de ouro, Foi, hein? Porque foi. todo mundo fala sobre isso e todo mundo tem dúvida. Exatamente. E, gente, ó, vão anotando aí para que a gente possa, dentro do curso que a gente está propondo fazer, trabalhar muito nesse assunto que eu acho que é uma dúvida grande e a gente pode ajudar vocês até que vocês consigam chegar também nos profissionais específicos que vão ajudar de outra forma, somando isso daí. Vamos fazer a diferença. Para que vocês possam abordar o tema de uma forma correta e tirar vantagem de ter informação, né? Exato. De poder conversar. Então, meninas, muito obrigada por nos acompanharem, por estarem aqui com a gente a cada podcast, a cada episódio. Como Mara falou, o nosso curso está aqui na nossa mente, vai ser o nosso próximo projeto, a gente vai desenvolver isso para vocês. Vocês podem ir trazendo perguntas, falando com a gente pelas redes sociais, deixando seus comentários aqui no podcast. Se você não segue a gente, siga. Se você ainda não seguia, siga, compartilhe, curta, passe para o maior número de mulheres que estão nessa fase que vocês conhecem, para poder ajudar essas mulheres também, né, com informação de qualidade. E a gente te espera na próxima quarta-feira. Deixe seu nome na lista de espera daqui do podcast, que a gente vai fazer um aulão depois para tirar todas as dúvidas. A gente vai explicar tudo direitinho para vocês. Mas a gente espera vocês na próxima quarta para falar de um dos temas que é um dos maiores tabus no universo feminino,
que é a libido. Não é isso, amiga? Exatamente. Essa a gente adora porque também pode trazer um diferencial na vida, até porque eu sempre digo, saúde sexual importa. E muito, importa e muito. Aguardamos vocês. Um beijo.